Olá, eu sou a Silvia Henriques e hoje vou falar de cor e do seu poder. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo estão os links para as minhas redes sociais e para o meu site. Mas agora, vamos ao que interessa: a cor. A cor é uma ilusão de óptica. Como assim? Ou seja, a cor é uma ilusão de óptica porque não é uma característica própria dos objetos, mas sim da luz. Ou seja, pensa assim, uma maçã em pleno dia tem a cor, se for a vermelha, vermelha, não é? Posso tirar dois? Podes. E na sombra há de ter outra cor, mais escurecida, mais acastanhada, arroxeada. Outro exemplo de como a cor muda é, atenção à cor que se aplica nas paredes da sala, por exemplo, de um quarto, porque muda consoante a luminosidade ao longo do dia. Portanto, tenha isso em consideração quando pintar uma sala, um espaço, um quarto. Por exemplo, na minha sala em plena luz, 11 horas, meio-dia, é assim aquele branco quase confunde-se com o branco do teto. Ao longo da tarde, a cor vai mudando e vai ficando cada vez mais cinzenta. É lindo, é lindo, é lindo. Enfim, modéstia à parte. Já pensou na cor do céu? Pois é, também muda ao longo do dia. Começa pelo aquele vermelhinho do nascer do sol a fazer o quê? Depois passa para azul e por fim chegamos novamente ao vermelho. Mas porquê é que isso acontece? Pois é, porque os raios solares incidem na superfície da Terra, atravessando a atmosfera, e ao longo do dia o percurso dos raios solares para a atmosfera, na atmosfera, é diferente. Daí as cores que vemos no céu também são diferentes. Interessante, não é? Também acho. A flor da minha princesa. Ora, os espaços têm de proporcionar conforto. E isto não é só conseguido com o seu layout, mas também com a cor. Porque a cor imprime um certo estado psicológico nas pessoas. Por exemplo, o vermelho, usado cirurgicamente, torna o espaço vibrante. Mas como é uma cor com grande poder visual, usado em excesso torna-se agressivo e irritante. Ou essa é a intenção do espaço, ser uma coisa agressiva, e enfim, posso imaginar o quê? Por exemplo, um ginásio. Portanto, aí é preciso equilíbrio. Pensar o que é que se pretende com o espaço e depois pensar na cor. Não necessariamente na cor que se gosta. Pensar primeiro qual é o estado psicológico que se pretende para aquele lugar. Por exemplo, o preto. O preto é uma cor que também é muito forte. E remete para o luxo e a sofisticação. Por outro lado, tem o outro lado da medalha, sim, que remete também para o isolamento, para o medo. E atenção, Bárbara, e atenção, tudo isto que estamos a falar aqui de cor tem uma grande dose, peso cultural, não é? Estou-me a lembrar que na cultura oriental o branco é uma cor que se utiliza no luto, portanto tudo isto que estamos a falar aqui também tem o seu peso cultural, portanto tem que ser adaptado, claro.
E como estava a referir sobre a cor preta, é preciso dosar a cor, a perceber qual é a intenção que se pretende para aquele espaço. E como é que se doseia a cor? Ora, pode-se enfatizá-la, torná-la ainda cada vez mais vibrante, mais poderosa, ou pode-se diminuindo, tudo dependendo da intenção que se pretende para aquele determinado espaço. Por exemplo, se se pretende um espaço sofisticado, mas que o preto não seja uma cor que tome conta de todo o espaço, há maneiras de utilizar o preto de forma cirúrgica que dão esse feeling, não é? E há outros espaços que pelo pensamento inverso, portanto se pode contrariar com outros tons mais claros e então o preto não fica tão carregado, enfim. O branco também é um exemplo excelente para este tipo de cores que tomam conta dos espaços. O branco é uma cor que no fundo ajuda a equilibrar as outras, mas, novamente, sempre falar de equilíbrio. Usado em exagero, pode transmitir uma sensação de vazio e frieza. Portanto, resumindo, tudo passa pelo equilíbrio, tudo passa por pensar o que se pretende para aquele espaço. É um espaço de relaxamento, como um quarto. Então não vai utilizar uma cor muito vibrante como o vermelho, pelo menos de uma forma muito expressiva, não é? Uma zona mais social, como uma sala, aí sim já se pode usar essas cores mais quentes, enfim, tudo depende então muito mais do que o seu gosto, aquilo que se pretende imprimir em termos de estado psicológico. Vamos agora ver como fazer uma decoração monocromática. Portanto, vamos combinar cores monocromáticas. Estranho? Não, vejamos então aqui este exemplo. Este exemplo temos então aqui uma sala em que de facto os tons são dentro do amarelo, o mais saturado, o menos saturado, mais claro, mais escuro. Portanto, uma decoração monocromática é uma decoração que usa uma só cor, mas dentro dos vários níveis de saturação. E como vêem, continua interessante, é talvez uma escolha segura para quem tenha receio de explorar combinações. É meio-dia! Viva a vida! Está na hora de comer! Hashtag vida real! Pronto! Está na hora de comer! Quase a acabar! Ok, vamos então agora combinar cores opostas ou complementares, ou seja, que ficam no sentido diretamente oposto no círculo cromático. E como é que isso se faz? Então, se no monocromático usávamos uma cor, mas nas suas variações de saturação e de luz, portanto, do claro, do escuro, do mais intenso, do menos intenso. Olha, mais folhas. É linda. Cheira bem. Quando combinamos cores opostas ou complementares, vamos então usar duas faixas do círculo cromático. Pois é, duas faixas opostas. São então combinações de cores mais provocadoras. É preciso ter algum cuidado, saber qual é que é dominante sobre qual, portanto, qual a cor do qual
cheira bem. Qual a cor que é dominante e qual a outra cor, a oposta, que no fundo ajuda a dar aquele equilíbrio, porque apesar de serem opostos, isto continua a ser sempre uma questão de equilíbrio. Então vejamos aqui este exemplo. Vejam aqui como o tom principal então é o azul e depois acaba por ser complementado com o seu oposto, que é este laranja. Andar de bicicleta. Portanto, imaginem este quarto sem a complementariedade do laranja, ficava este azul demasiado carregado. Portanto, este oposto vem aqui novamente equilibrar. E este outro exemplo, bem, adoro esta combinação, o roxo, o lilás com o amarelo. E este amarelo veio de facto amenizar esta decoração tão intensa, portanto que as paredes também são da cor lilás. É uma combinação de facto muito provocadora, mas o amarelo está lá de facto para dar equilíbrio, para justificar, no fundo, para justificar a escolha do lilás. São de facto combinações muito interessantes, muito interessantes. Ok, então vamos então para a variação dos dois extremos. Portanto, nós falamos das cores, da combinação de cores monocromáticas e da combinação de cores complementares ou opostas. Então, falando dos dois extremos, então passamos para a combinação de cores análogas, ou seja, esta é uma variação mais perto da combinação monocromática, que em vez de se ficar por uma cor, utiliza-se cores próximas daquela. Vai que o Rocky vem ter conosco. O Rocky? Vai lá, Rocky, vai. Ok, Rocky, só pode tirar aqui. Vai. Ok, Rocky, tem que apanhar. Imaginação fértil da minha filha. Então, como estava a dizer, vamos então aqui a estes exemplos. Cá está ele então. Vejam aqui como foram utilizados os vermelhos, os rosas escuros, o laranja ali. São tudo cores próximas. Às vezes parece que são cores que não combinam, mas como estão próximas, justificam-se uma à outra, umas às outras. E pelo facto de haver várias referências das várias cores dentro do mesmo espaço, torna um ambiente equilibrado. E essa é a beleza, enfim. Vamos então aqui ao próximo exemplo. Então este aqui, temos aqui uma decoração baseada à volta da cor do amarelo e do laranja. E vejam aqui o tapete, o armário, tudo isso, essas cores justificam-se umas às outras, tornam o espaço harmonioso e é de facto um jogo seguro de cores. Portanto, isso se vai decorar um espaço, esta é uma opção segura, não é? Vamos então ao último exemplo. Eu adoro este. Eu adoro este. Este aqui então é os azuis, os verdes, a cor de água. Lindo. Sim, a minha cor preferida é o turquesa. Esqueci de dizer, acho que nunca tinha dito. Não é, filha? É. O turquesa. E a tua? É cor de rosa, Ai, já me tinha esquecido. Cor de rosa clarinho, não é? Linda. Vamos então aqui ao nosso exemplo. Vejam então como padrões diferentes, texturas diferentes, mas sempre à volta do mesmo tema de cor. O azul, o verde,
novamente é uma combinação segura, é uma combinação segura de cores, mas com um toquezinho de provocador, porque sai daquela monotonia, digamos assim. Então sim, é uma opção com alguma ousadia e eu gosto disso. Bem, falando em variações destes dois tipos, falei inicialmente destes dois tipos de combinação de cores, passamos agora para a variação da combinação de cores opostas ou complementares, que é a harmonia análoga, ou seja, olhamos para o círculo cromático, escolhemos uma cor principal e a combinar escolhemos cores análogas complementares. Nada melhor do que exemplos e já lá vamos. Pronto, então, este é novamente uma combinação de cores mais ousada, mas um bocadinho mais segura do que aquela que é feita com as cores opostas. Existe sim mestria para se tirar, está ali, existe sim, cuidado, existe sim mestria para se saber combinar então estas cores, mas nada como exemplos. Então vejamos aqui. Então esta aqui é de facto um exemplo excelente. Novamente, lembram-se daquele outro que também era roxo? Pronto, este aqui também tem este lilás e depois tem o lilás que varia entre o azul e o esverdeado, e depois tem aquele amarelo que é o oposto do lilás. Tem aquele amarelo para dar aquele toquezinho, aquele brilho, aquela harmonia. Lá está. Vejamos então outro exemplo. Este sim, então temos aqui claramente as cores análogas à volta do laranja, do vermelho, do amarelo. Então temos aqui neste exemplo, como estava a dizer, então todas as cores análogas à volta do laranja, do amarelo, do vermelho, e depois aquele sofazinho azul a dar aquele contraste, a tornar toda esta escolha um bocadinho ousada, mas harmoniosa. Sempre a harmonia sempre presente na decoração e na utilização das cores. E então temos aqui este último exemplo. Então vemos aqui novamente estes tons frios do roxo, do azul, a ficarem complementados com os seus opostos, com o laranja. Enfim, não é tão agressivo, não enche tanto como, porque as paredes também são mais claras. Atenção aqui, os tons claros ajudam a tornar os espaços, digamos que mais neutros, mais suaves, e todas estas cores opostas justificam e harmonizam o ambiente aqui deste espaço. Estes então são exemplos de como se pode usar as cores. Fica então aqui estas notas de como se pode usar as cores, qual o poder da cor. Atenção, nem sempre, novamente isto é muito importante, nem sempre a cor que se gosta muito é aquela que deve ser usada. Tem que se ter em atenção onde é que vai ser usado, e a cor sim tem muito poder, a cor influencia-nos psicologicamente, e quando intervimos num espaço não importa apenas
a funcionalidade do mesmo, portanto, como o tornamos mais funcional, mas também como o tornamos esteticamente mais bonito, e acima de tudo, como isso contribui para o estado emocional dos utilizadores. Isso é fundamental. E a cor aqui tem de facto muito poder. Obrigada e até à próxima.